Salmos capítulo 42, versículo 11, está escrito: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Existem algumas situações na vida que nos pegam de surpresa e mudam tudo à nossa volta. E às vezes nos deixam desamparados, achando que nada vai melhorar. Nesses momentos, nós procuramos refúgio no Senhor e na Sua palavra. Porém, muitas vezes, ao invés de crermos, ao invés de termos esperança de um novo amanhã, nós preferimos criar uma ilusão na nossa mente de que tudo está bem e de que nada de ruim está acontecendo. Existe uma diferença imensa em pensar: as coisas não estão nada bem, mas eu tenho esperança de que vão mudar para melhor, do que pensar: não tem nada de ruim acontecendo e todos os problemas que existem estão apenas na minha cabeça. Fingir que não existem problemas é a maneira mais covarde e imatura de passar pelas tribulações. Meus irmãos, já é hora de nós pararmos de buscar discursos bonitos dizendo que tudo vai bem, e é chegado o momento em que nós devemos encarar a realidade. E sim, profetizarmos esperança, mesmo que as coisas estejam ruins. Os cristãos precisam ter senso crítico e terem consciência do atual momento que o mundo está vivendo, e não ficarmos alienados fingindo que nada está acontecendo. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, cremos nas promessas do Senhor contidas na palavra, mas aquilo que Deus colocar em nossas mãos para agir, devemos tomar posse. Temos armas espirituais, sim, como a oração, o jejum, a intimidade com o Espírito Santo, mas existem situações em que teremos que agir. Quando Moisés esteve junto ao mar conduzindo o povo, no momento que ele se viu acuado pelo exército de Faraó, a primeira arma que ele usou foi espiritual. Ele orou a Deus. Mas logo em seguida Deus disse a ele: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, eu já ouvi a sua oração. Agora não é mais tempo de orar, é tempo de agir. Ainda que seja uma ação feita pela fé, que era a de pisar nas águas, e logo em seguida Deus abriria o mar de uma forma miraculosa. Nós cremos em um Deus que tem poder para nos ajudar a passar por situações difíceis. Porém, Ele não nos priva de passarmos por tribulações. Às vezes, nós preferimos dar ouvidos a um discurso lindo de alguém que está lá no topo, do que encararmos a realidade de alguém ao nosso lado que passa por dificuldades, ou até nós mesmos, enfrentando essas tribulações. Que Deus nos ajude a termos esperança, mas que Ele também nos ajude a não sermos o povo que negligencia os problemas, fingindo que eles não existem. Que possamos estar cheios de esperança em nosso coração, porém, que tenhamos também discernimento para encarar a realidade dos fatos. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Nós temos fé e esperança de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas não queremos fingir que nada está acontecendo. Nos dê sabedoria para tomar posse das armas corretas nesses momentos sombrios que o mundo tem vivido, e nos conduza pelo caminho da Tua perfeita luz.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor. Como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença e, movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados, e por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós, que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado, que as coisas que conquistamos foram com muito esforço, ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila, quando achávamos que seríamos os primeiros. Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos, as crises financeiras e conjugais que enfrentamos, a luta para concluir nossa faculdade, tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute. Permaneça firme, porque Ele é Deus e os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos capítulo 4, verso 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Temos vivido um momento muito delicado, uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam a paz e entrem em desespero, por não saber como será o dia de amanhã. A incerteza em relação à nossa saúde está ameaçada, e isso por si só já é motivo para que muitos percam o sono. Aliado a isso, estamos vivendo um tempo de crise financeira, onde muitas empresas já fecharam suas portas, muitas pessoas perderam seus empregos e outros tiveram sua renda diminuída em virtude da recessão na economia. Em meio a essa crise, outras crises são geradas. Os relacionamentos na família, de forma geral, têm sido abalados por causa desse tempo de convivência exagerada que a pandemia nos impôs. Muitos acreditam que Davi escreveu o Salmo 4 durante a revolta de Absalão, o filho de Davi que começou a traçar planos para usurpar o trono de seu pai. Num momento da sua vida em que Davi se viu traído pelo próprio filho, ele se lembra da fidelidade de Deus e a expressa nas palavras contidas nesse salmo, que não apenas registra a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Ele diz que se deita em paz e logo adormece. Antes de se deitar, busque a paz de Deus, pois assim você terá um sono de qualidade que vai revigorar suas forças. Essa paz é conseguida quando nos alimentamos da palavra do Senhor, quando dedicamos tempo à oração, ao relacionamento com Deus. Não estou falando de uma paz que depende de que tudo esteja bem ao seu redor, mas de uma paz que te faz caminhar acima das lutas. Davi tinha problemas. Ele lidava com suas batalhas diárias. Ele tinha que se preocupar com seus inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele a vitória. Davi se lembrava de como o Senhor tinha sido com ele até aquele momento, de como Deus havia feito ele derrotar um gigante. E essas lembranças faziam com que o rei tivesse paz para dormir. Isaías 44 diz que somos servos de Deus, povo escolhido por Ele, e que o Senhor tem nos ajudado desde o dia em que nascemos. Não devemos ter medo, pois Ele nos ama, e pelo seu poder, Ele pode fazer com que a chuva caia no deserto, e com que rios nasçam em terras secas. Ele nunca se esqueceu de nós. Quantas vezes Ele já nos livrou? Não será diferente agora. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Nos faça dormir tranquilos, com a certeza de que a nossa vida está em suas mãos. Sabemos que muitos problemas que estamos enfrentando vão nos acompanhar por um longo tempo. Por isso te pedimos força e sabedoria para lidar com eles. Assim como o Senhor foi conosco até hoje, nos dando livramentos, sustentando a nossa família, assim como o Senhor já abriu portas que nós nem esperávamos, que o Senhor seja conosco nesse momento, por causa da sua fidelidade. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a tristeza e o medo e nos faça descansar em segurança. Que o sono venha ao nos deitarmos, de forma tranquila e revigorante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 25, verso 18, está escrito assim: Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A expressão domínio próprio significa autocontrole sobre os próprios desejos e paixões. Quem tem domínio próprio consegue controlar suas emoções, suas atitudes e suas palavras.
Podemos dizer também que quando a pessoa recebe essa qualidade que é dada pelo Espírito Santo, nenhuma vontade ou vício consegue dominá-la. Salomão diz que aquele que não sabe se controlar se torna indefeso. Tem coisas na nossa vida que são fáceis de dominar, mas tem algumas que, se permitirmos, elas é que nos dominam. Muitos erros que cometemos ao longo da nossa vida foram consequência de não termos domínio próprio. Às vezes, uma palavra pode destruir um relacionamento. Magoamos as pessoas que amamos, fazemos escolhas erradas, agimos e falamos por impulso e tomamos decisões baseadas na emoção. Tudo isso porque nos falta domínio próprio. Por exemplo, quando o fruto proibido foi oferecido a Eva, faltou domínio próprio a ela. E o mesmo aconteceu com Adão. Eles agiram baseados na sua própria vontade, deram lugar à concupiscência da carne e desobedeceram a Deus, pagando um preço alto por causa dessa escolha mal feita. Se tivermos domínio próprio, seremos protegidos de muitas ciladas e vamos evitar problemas. Teremos capacidade de dizer não ao pecado e, dessa maneira, eliminar brechas que são abertas quando pecamos. Enquanto formos dominados pela carne, não teremos controle das nossas ações. Mas a partir do momento em que permitirmos que o Espírito Santo tenha um espaço maior na nossa vida, teremos um muro de proteção ao nosso redor. Eu quero orar por você. Senhor, te pedimos perdão pela nossa falta de bom senso e por sermos tão irracionais nas nossas escolhas e decisões. E reconhecemos que nos falta domínio próprio nas nossas ações. Oramos para que o Senhor nos dê controle emocional e equilíbrio e que, junto com o domínio próprio, tenhamos sabedoria e discernimento em todo o tempo e que a presença do Senhor em nossa vida se torne um muro de proteção ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já estão à venda os novos livros do Ministério Minuto com Deus, Casamento Firmado na Rocha e Lições Bíblicas para Células. Acesse upbooks.com.br. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.